Mais alguém? Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Vamos entregar uma ficha aí para conhecer você melhor e orarmos por você. Volte mais vezes e participe de uma célula. Deus abençoe. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar mais um pouco. Pai, obrigado por esse dia tão especial. Obrigado por essa semana de chuva. Obrigado pela sua soberania, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem liberado, por tudo que o Senhor tem desatado no meio da tua noiva, sobre cada vida, sobre cada família aqui. Nós queremos te honrar nessa noite, abrir nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações, estarmos com as nossas mentes cativas, Senhor. A tua porção, a tua semente para nós possa germinar, trazer muitos frutos. Eu declaro e profetizo terras férteis aqui neste lugar. Eu declaro aqui uma geração de profetas e profetisas do Senhor nesse lugar. Eu declaro pessoas aqui tratadas, tocadas, curadas, transformadas pelo seu amor, pela sua glória, pelo seu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, nós te honramos. Amém? Bom, algumas pessoas me pediram para trazer uma aula de geopolítica, mas vai ficar para a próxima. Escatologia, Israel, Irã. Fica até a sugestão aí para o professor, doutor, mestre, pastor Rafael Valença. Não é? Cadê ele? Depois eu sugiro a ele. Mas eu estou estudando um pouco, junto com os últimos acontecimentos escatológicos. Em breve a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto conhecido. É uma palavra que Deus tem mexido comigo. Ele tem trazido a mim, na minha vida com Ele, em particular. E eu quero externar e estender a toda a igreja, amém? Vou falar hoje um pouco sobre a síndrome de Pedro. Muitos conhecem a história do apóstolo Pedro. Quem foi Pedro, né? Pedro foi um dos 12 discípulos que se tornou apóstolo e arauto do reino mais tarde. O apóstolo Pedro também conhecido como Simão Pedro, pedra, que significa rocha, em aramaico, Cefas. E Cristo dá o nome de Cefas e Pedro a Simão para designar, diga comigo, firmeza. Então esse é o significado do nome de Pedro. E nós vemos isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. João 1, 42, que diz assim: e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que é traduzido por Pedro. Então, quando Pedro se mostrava fraco, quando Pedro se mostrava vacilante, Jesus sempre se dirigia a ele com seu nome original, Simão, antes do nome que ele recebeu, Rocha. Ele foi um homem de fé, mas também com um temperamento forte, com um temperamento impulsivo. A gente conhece. Ele era um líder natural, ele era comunicativo, corajoso, mas também vacilante. Em alguns momentos, Pedro ele vacilou em sua fé. Então, apesar de todas essas suas falhas, ele sempre se mostrava humilde, arrependido, né? Em uma jornada de transformação. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi um homem complexo.
ele foi um homem de muitos pontos fortes e fracos. Sempre que a gente lembra de Pedro, a gente sempre vem à nossa mente o seu temperamento. É ou não é verdade? Um homem que andou por sobre as águas, o homem que recebeu a revelação do Pai para expressar quem Jesus era, mas ao mesmo tempo ele foi repreendido por Jesus, arreda Satanás, quando ele não aceitava a ideia da crucificação. Mas na frente ele também negou Jesus 3 vezes. Então a gente conhece toda essa história de Pedro. Pedro foi um homem de ânimo dobre, um homem inconstante. Mas por essa característica dele, esse temperamento forte, sanguíneo, ele era um homem comunicativo, corajoso, ele sempre encabeçava uma certa liderança natural entre os discípulos de Jesus. Ele sempre tomava frente em cada situação, sempre estava do lado de Jesus, sempre servia Jesus, a multidão, sempre levantava a sua voz, sempre prestava o seu serviço. Então era natural dele essa liderança. Também é uma característica sanguínea. E quantas vezes nós nos parecemos com Pedro? O Pedro que habita em nós quer resolver tudo do jeito dele. Ele não pergunta nada a Jesus. Teve um episódio em João 18, onde os guardas vieram prender Jesus. A gente conhece. E Pedro, ele puxa a sua faca e ele fere um homem chamado Malco. Ele cortou a orelha de Malco e esse homem caiu por terra. Então, Pedro, ele era especialista em cortar a orelha, sim ou não? Não. Ele queria matar aquele homem, ele errou. E pegou na orelha. Sabe o que aprendemos? É que o Pedro que habita em nós quer resolver na força. Quer resolver no grito. Quer resolver do nosso jeito. Ah, mas esse problema eu sei como resolver. Eu tenho uma espada aqui. A espada que Pedro tinha era para proteção ou para assassinar pessoas? Hein? Pedro era um assassino? Então para que era a espada? Para proteção. Só que a proteção sem a unção do Espírito Santo, machucamos pessoas. E foi assim que aconteceu. Nós usamos muitas vezes a unção que Deus nos dá para abençoar e acabamos ferindo pessoas. Usamos o lugar de autoridade de pai, que é para proteger os filhos, e acabamos machucando os filhos. Usamos nossa autoridade, nossa posição de marido, que é para cuidar das nossas esposas, e acabamos machucando o coração delas. Então, a unção de Deus em nossas vidas, sem o Espírito Santo, a gente sempre vacila. A gente sempre machuca. Aquele vizinho que está sempre te incomodando, aquele colega do trabalho que está fazendo de tudo para te derrubar. De que forma você está resolvendo tudo isso? Na sua força, com a sua espada, ou com o fruto do Espírito, com testemunho? Olha o que diz lá em Romanos 12, a partir do 17. Vamos ler. Romanos 12, 17 em diante. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens.
se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os... Vamos ler de novo esse finalzinho juntos. Tende paz com todos os homens. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Este é o procedimento de como tratar os nossos inimigos. Amando, constrangendo, não pagar mal com mal. Você nunca vai ganhar uma pessoa para Jesus com a sua justiça própria. Se ele for bom comigo, eu serei bom com ele. Se ele for mal, pisar no meu pé, meu velho, aí ele não sabe o que espera. Infelizmente, muitas vezes, somos maus testemunhos. É aquela história, até aqui, você está falando a minha língua, Pai do Senhor, Deus abençoe, estarei orando por você. Você estende uma mão amiga, mas se está falando mal de você, se está contra as suas ideologias, sua fé, você só quer que ele vá para o inferno. Então, cuidado. Esse texto que lemos aqui agora fala de uma conduta, de como a gente ganhar, amar, constranger aqueles que são nossos inimigos. O Pedro, sem o Espírito Santo, corta a orelha. Ele não perguntou para Jesus o que é que ele deveria fazer. Ele não teve humildade. Pedro, ele tomou as rédeas, agiu por impulso e cortou a orelha do cabo. Um típico sanguíneo hemorrágico. Pedro tem orgulho. Não, eu não preciso ir para um psicólogo. Isso não cola comigo. O Pedro que está dentro de mim e de você, ele é ruim. Todos nós temos um Pedro dentro de nós. Eu me lembro, há uns domingos atrás, Milka ministrou sobre Judas. Quem lembra? E ela falou que todos nós somos parecidos com Judas em muitos momentos. Eu quero também dizer que muitas vezes nós somos Pedro também. Muitas vezes nós negamos a Cristo com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Quando nós fugimos da sua presença, quando nós não admitimos que somos do Senhor, em nosso círculo de convívio, diante dos nossos amigos, diante dos nossos familiares. Então são atitudes que aconteceu na vida de Pedro e nós replicamos. Muitas vezes somos temperamentais assim como ele. Um sanguíneo hemorrágico. Quem conhece uma pessoa sanguínea hemorrágica? Alguém conhece uma pessoa assim? Que é uma pessoa explosiva, age sem pensar, age por impulso, briga por tudo, não sabe perder. Esse é o sanguíneo hemorrágico. Para quem é fleumático, aquela pessoa mais pacata, aquela pessoa que tem a cabeça no lugar, talvez não se assemelhe tanto a Pedro nesse ponto, né? Ou então um melancólico que tem medo de avançar, que sempre calcula antes para ver se vai dar certo, nunca arrisca. Mas mesmo você sendo fleumático, melancólico, dramático, parado, paz e amor, talvez você se assemelhe a Pedro em um ponto, na inconstância. Porque Pedro foi inconstante. Até a morte de Jesus, ele ainda não tinha sido curado, ainda não tinha sido tocado e tratado. Mas eu tenho uma boa notícia.
Pedro pode se converter. Amém? Pedro pode se converter. Lucas capítulo 22, versículo 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus queridos, Satanás, ele não descansa, ele não vai cessar. E ele se aproveita das nossas fraquezas. Tem irmãos aqui que está passando por uma peneira difícil na sua vida. Sabe o que é que Deus está falando? Eu quero tratar esse Pedro que está aí dentro de você. Ele disse: Pedro, eu orei, eu roguei por ti. Jesus, ele está dizendo: eu estou rogando para que você fique firme, pois quando você se converter... Ei, Pedro estava andando com Jesus durante 3 anos e ainda não era convertido. Pedro viu Lázaro ressuscitar, viu peixe multiplicar, andou sobre as águas, mas ainda não era convertido. Ainda não estava tratado por completo. O que significa que eu e você, nós podemos ver milagres, nós podemos passar por tantas coisas sobrenaturais e não ter o coração convertido ainda dentro de nós. Você pode ter uma bagagem, uma história com o Senhor longa e ainda assim falhar muito no seu caráter, porque ainda não se converteu de verdade. Depois que Jesus ressuscitou, teve um encontro com Pedro na praia, a gente lembra dessa história. Ali sim, começou o processo de cura, de fato, na vida dele. E a gente lembra que Jesus faz umas perguntas, né? E aquelas perguntas traz à memória dele o passado. Muitas vezes, para a cura vir em nossas vidas, os nossos pecados precisam ser expostos. E ali começa, logo depois, Pedro, mais tarde, ele recebe o Espírito Santo e ali ele está pronto para o ministério. Ali, de fato, ele foi curado e habilitado para a boa obra. Andar com Jesus e participar da sua obra, dos seus milagres, nem sempre é garantia de vitórias. Temos o caso de Judas, que andou com Jesus, e a gente sabe o fim dele. O próprio Pedro, até então, antes de ser tratado, se você anda com Jesus e não permite ser tocado, não permite ser mexido, espremido, se você não deixar, nunca o Pedro que está dentro de você será neutralizado. A gente precisa permitir o Espírito fazer a sua obra por completo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar até a vinda do Senhor, amém? Senão a gente vai andar como Judas andou e andar como Pedro andou antes de ser curado. Sempre vacilante, sempre pisando na bola. A vida com Cristo é uma jornada, existe um processo de maturação para vivermos os planos de Deus. Se eu abandono o barco, se eu, no meio do processo, eu desisto, antes de terminar, vai acontecer o que aconteceu com Judas e com Pedro até então. Sabe, meus irmãos, nem todo impulso precisa virar atitude. Lá em Gênesis 4, Deus olha para Caim e diz: o pecado está à porta, e o seu desejo será
contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim estava prestes a explodir, cheio de raiva, de rancor, de frustração, sentimento de rejeição. Mas Deus, ele não repreende o sentimento dele primeiro. Ele orienta Caim a um posicionamento. Deus não disse, você não pode sentir isso. Ele disse, domine isso. Gerencie sua emoção antes que ela te governe. Esse é o segredo. Sentir não é pecado, mas ser dominado pelos sentimentos pode abrir uma porta para o pecado. A raiva mal gerenciada virou assassinato. A frustração mal processada virou afastamento de Deus. Muitas vezes estamos assim, irritados, frustrados com algo, vontade de gritar, de sumir e até de se machucar. Deus continua dizendo, cabe a você dominar. Amém? Não seja refém das suas emoções. Você é templo do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo também inclui domínio próprio. Não seja governado por suas emoções, por aquilo que você sente, por aquilo que as adrenalinas que você passa no seu dia a dia. Não deixe que isso governe sua mentalidade, suas atitudes. Dominar, irmãos, não é reprimir. Dominar é canalizar. É dizer, eu sinto, mas eu não vou me render. Eu choro, mas eu não vou perder o controle. Eu me irrito, sim, mas eu não vou pecar. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Paulo fala lá em Efésios. Ou seja, não espere o sol se pôr com aquele sentimento ainda no seu coração. Libera perdão logo, meu irmão. Porque esse sentimento, tanto que fica dentro de você, gera uma raiz de amargura. E aí o processo de cura vai ter que resetar, vai ter que zerar tudo. Maturidade espiritual não é viver sem sentir. É você aprender a sentir e ainda assim obedecer a Deus. Amém? Não é, gente, ninguém aqui é robô. Ninguém aqui é o super evangélico, super crente. Ninguém aqui é o super perfeito. A gente vai sentir, sim. Tem momentos que é como minha esposa fala, né? Como é que tu fala? Ela fala assim, divórcio nunca, mas homicídio sim. Às vezes dá vontade de matar. Mas é só a vontade, irmão. É só a vontade. Cuidado com Pedro. Cuidado com essa faca que está aqui. Cuidado para não cortar a orelha de muita gente. Principalmente dos que mais amamos, né? A gente tem machucado, infelizmente. Controle suas emoções, meu querido. Diga aí para o teu irmão, controle suas emoções. Quem governa suas emoções evita tragédias silenciosas. Quem é que te governa?
escolha dominar. Amém? Muito tem se falado nesses dias. Não, que isso? É só a vontade, é só a vontade. Irai-vos e não pequeis. Às vezes você não se contém, né? Mas não espere o sol se pôr, não se põe o sol sobre a sua ira. Não deixe lugar ao diabo, em nome de Jesus. Não esqueça desse detalhe. Irai-vos, mas não deixe lugar ao diabo. Muito tem se falado nesses dias sobre inteligência emocional, que é a capacidade de gerenciar suas próprias emoções, de controlar seus impulsos, as suas reações. É a habilidade de você converter as suas emoções para você alcançar suas metas. É você pegar o lado positivo de tudo isso que você sente e converter para alcançar suas metas. Isso é inteligência emocional. Só que, muito mais do que técnicas psicológicas, técnicas motivacionais, terapias, nós precisamos do Espírito Santo. Ele que traz esse equilíbrio, essa inteligência emocional sobre nós. Amém? A ti cumpre dominá-lo. Efésios capítulo 4, 29. Efésios 4, 29 em diante. Presta atenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, esse texto, ele retrata um típico inteligente emocionalmente. Inteligência emocional nos ensina a desarmar, nos ensina a largar as pedras. Infelizmente, muitas vezes nós entristecemos o Espírito de Deus. Como aqui diz, não entristeçais, porque Ele é o selo da nossa redenção. Todo esse nosso descontrole traz tristeza para o Espírito Santo. Jesus, ele sempre foi duro com Pedro. Pedro andou sobre as águas e ainda assim foi chamado de homem de pouca fé. Nunca reclame da maneira que Deus lida com você, porque aquilo que Deus permite você passar tem a ver com uma formação daquilo que você precisa se tornar. Eu vou repetir essa frase bonita, né? Não reclame da maneira como Deus lida com você, porque aquilo que Deus permite você passar tem a ver com uma formação daquilo que você precisa se tornar. Eu vi um post esses dias que dizia assim: eu não quero envelhecer assim. Essa semana o estresse apertou, fui grosseiro, impaciente e reagi mal com as pessoas que mais amo. Eu orei pedindo ao Pai que me desse doçura e me ensinasse a reagir com mansidão, mesmo quando tudo dentro grita ao contrário. A vida pode nunca ficar leve, as pressões podem não desaparecer, mas o tipo de pessoa que estamos nos tornando, isso sim pode mudar. Por isso precisamos desesperadamente ser discípulos dele, para que o caos não revele apenas nossa dureza, mas mostre também Shalom, a paz que o mundo não pode dar. Amém? A gente precisa pedir ao Espírito Santo
de descobrir esse shalom, quando esses sentimentos estão à flor da pele, esse descontrole emocional, essa crise de ansiedade, né? Está em alta, né? O dólar está em alta, não. A crise de ansiedade está em alta. Mas talvez muitos aqui estejam passando por isso. Paulo escreveu: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Gente, contentamento se aprende. A paz, ela se cultiva. E assim Cristo é formado em nós. Porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Na Bíblia, esse contentamento se aproxima do que a Escritura também chama de shalom. O que é shalom, Lourenço? É uma paz profunda, inteireza, é uma estabilidade interna, interior. Isso é shalom. Amém? John Mark Comer, ele falou certa vez: pense nas pessoas acima de 80 anos que você conhece. Muitas delas são graciosas, alegres, pacientes, amorosas. Outras já são amargas, manipuladoras, cheias de veneno emocional, espalhando dor nas suas famílias. A verdade é que a maioria está em um desses extremos, porque passaram quase um século se tornando alguém. Foram formadas para o bem ou para o mal. A boa notícia é que Jesus nos convida para sermos formados por Ele. Amém? Para sermos moldados, tratados em nosso caráter por Ele. Ele é aquele que nos cura. Ele é aquele que nos transforma, que nos trata, que faz amordaçar e amarrar esse Pedro insistente que está dentro de você. Espírito Santo, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E se você for ver as obras da carne, as facções, a rebeldia, a ira, todos esses traços que vimos de Pedro aqui, está lá nas obras da carne. Então nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus, amém? Então hoje, eu não sei o que é que você está passando, a turbulência que você está enfrentando nas suas emoções, na sua mente, no cansaço, no caos, no conflito. Respira fundo. Mansos e humildes. Paz nos barcos da vida. Mesmo diante das tempestades, mesmo quando elas vierem, para quando tudo apertar, você não tiver mais saída, a alma permaneça inteira, em shalom. Gente, isso é uma habilidade que podemos estudar em várias terapias, sim, mas se aprofunde na palavra de Deus. Tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele é que vai frear esse Pedro e esse Judas que está aí. Esse velho homem, esse velho Lourenço, esse velho David, esse velho Kleber, essa velha Maiane. O Espírito Santo que vai frear. A gente tem uma mania de achar que somos fortes o suficiente, né? Eu consigo dominar essa situação. Já passei por isso 3 vezes, mas talvez seja na 4ª vez que você vai cair. A gente uma hora desmorona. Maldito homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço.
Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eles serão como árvores plantadas junto a ribeiro das águas, que a seu tempo dará o seu fruto, sua folhagem ela não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido, porque ele está plantado junto ao ribeiro, junto à fonte das águas vivas. Se você não estiver plantado em Jesus, no Espírito Santo, você vai cair, você vai deslizar, seu temperamento vai vir à sua frente, seu temperamento vai na sua frente. Domine. De que forma? Espírito Santo, vem aqui. Amém? Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E detalhe, eu não dou de qualquer forma. Não dou como o mundo aí fora dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Amém? Tem uma cantora chamada Aimee. Ela participou do Dom Reality. Quem acompanhou? Dom Reality. Só cantores gospel, tá, enfim. E essa menina ela ficou conhecida na época por uma música dela chamada Evangelho de Fariseus, que era uma música que denunciava a exploração sexual lá em Marajó, no Pará. E essa menina ela fez uma música recente chamada Pedro, Ainda Te Amo. Olha o que diz a letra dessa música. Ela começa a declamar, antes de cantar, ela começa a dizer: quem nunca foi Pedro ou Judas, que atire a primeira pedra. Aí diz assim: 1, a carne vai reinar. 2, você me negará. 3, e então chorará amargamente por saber que não me amou como achava. Não me amou como achava. Você não me amou como achava. Chegou a hora de reconhecer que o vinho acabou. O vinho acabou. Chegou a hora de reconhecer. Eu permiti que o diabo te tocasse para te peneirar até se achar em mim. Eu fui como uma pedra de tropeço e em vez de esperto, te vi disperso como ovelha sem pastor. Mas o pastor voltou. O pastor voltou. No momento em que o galo cantar, corpo, alma e espírito vão despertar. Espiritualidade fingida cai por terra, erva daninha. Você me vende todos os dias por suas moedas, que não valem o meu sangue, mas eu te amo. Você me nega todos os dias, mas eu ainda te amo. Filho meu, filha minha, eu ainda te amo. 4, filho, eu te amo. O último canto diz: ainda te amo, filho, eu te amo. Teu choro amargo revelou o teu amor. E agora sinto a tua verdade para comigo. De amigo para amigo, um coração de filho atrai o meu de pai. Teu choro amargo revelou o teu amor. De amigo para amigo, um coração de filho atrai o meu de pai. Filho, eu te amo, ainda te amo, te amo, te amo. Pedro, ainda te amo. Amém? O Espírito Santo está dizendo a você nessa hora: Pedro, eu ainda te amo. Fique de pé. Cheio de louvor. Hoje Deus quer tratar o Pedro que está aí dentro de você. Mesmo que você não seja tão impulsivo como ele foi, mas talvez seja inconstante como ele foi. Um Pedro impulsivo que age sem pensar, que sempre quer que a sua vontade prevaleça, quer tirar vantagem em tudo.
um Pedro inconstante, às vezes imaturo, um Pedro imediatista, intolerante, impaciente, ansioso. Quando a gente fala de ansiedade, eu sempre me lembro de Filipenses 4, 6 e 7. O texto vai dizer e nos alertar: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui está dizendo, não existe um momento que você pode ficar ansioso. Quer dizer, não andeis por coisa alguma. Por nada. Ah, mas eu cheguei no fundo do poço. Calma. Esse texto também nos ensina a apresentarmos nossas queixas, nossas ansiedades, nossas preocupações, pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Guardará suas emoções, seus pensamentos em Cristo. Amém? Meus irmãos, nossas emoções precisam ser regidas pelo Espírito Santo. Não mais tome as rédeas, não mais seja impulsivo e haja na força do seu braço e das suas emoções. Não podemos mais permitir que esse descontrole emocional seja mais uma vez um motivo de escândalo em nossas vidas. Amém? Jesus, Ele quer nos curar nessa noite. Jesus, Ele quer te tocar. O Espírito Santo está aqui para te tratar, para tratar o teu caráter, para amarrar esse Pedro que está aí. Existe um caminho de paz que Ele quer nos conduzir. A paz está aqui, amém? Ele é a paz. Amém. Feche seus olhos. Entrega a tua alma a Ele nessa hora. Entrega tuas queixas a Ele nessa hora. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Talvez você enfrente tantas coisas, você faça tantas coisas, você trabalhe em tantas coisas, você gaste suas energias em tantas coisas e falta esse detalhe de entregar tudo a Ele. Talvez você seja tão explosivo ainda, tão temperamental ainda. Talvez você seja até um homem ou uma mulher de Deus, mas que ainda fere pessoas à sua volta, por não ter esse controle emocional na sua vida. Entrega tudo a Ele. Shalom está aqui nesse lugar. Shalom está aqui nesse lugar. A paz que excede todo entendimento está aqui nesse lugar. A inteireza, aquela paz que te traz domínio próprio está aqui nesse lugar. Aquela paz que te faz abrir a sua boca para adorar, para profetizar, para agradecer, ao invés de murmurar, está aqui neste lugar. Deixa esse Pedro morrer dentro de você. Você não nasceu para jorrar água amarga e doce. Você nasceu para jorrar apenas água doce. Freie essa língua, esse instrumento tão pequeno que a Bíblia vai dizer que ela pode fazer tão grande estrago no corpo. Assim como um pequeno leme controla todo um grande navio, e uma pequena fagulha põe incêndio toda uma floresta. E esse texto vai dizer que aquele que freia a sua língua, domina a sua língua, é perfeito varão. O Senhor quer nos aperfeiçoar nessa noite. O Senhor quer te tocar nessa noite para te fazer varão e varoa perfeitos. Homens e mulheres tratados. Homens e mulheres curados em suas emoções. Homens e mulheres que não agem pelos sentimentos, por impulso,
que não agem sem pensar, mas homens e mulheres que pensam.